vocês. Nós nessa noite vamos celebrar a ceia do Senhor. O momento em que nós relembramos o sacrifício de Cristo aí na cruz. O momento em que Ele se doou por inteiro. O momento em que Ele se deu por inteiro, por mim e por você. E a isso e a Ele que nós queremos celebrar nessa noite. Amém? Eu queria convidar rapidamente os irmãos para abrir suas Bíblias em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, 5. Diz assim: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, debaixo dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente
Glória a Deus, que maravilha. Se eu pudesse, eu cantaria esse hino novamente. Que coisa linda. Eu quero dizer para você que nos assiste nessa noite. Quero falar sobre algo que talvez você já pensou e nesses dias você tem refletido, tem remoído dentro de você. Mas antes disso, eu quero orar por você. Porque o nosso desejo como Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Montes Claros, é que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja na sua vida e no seu lar, no nome de Jesus. Convido você a orar junto comigo agora, para a glória de Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse período de louvor maravilhoso. E é bom saber que a cruz está vazia. E não somente a cruz, mas como o túmulo está vazio, Senhor. E o pecado foi vencido por Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse que nos permite, como igreja, chegar até a sua casa. Obrigado por esse irmão que está com saudade deste templo, ansioso, desejoso em voltar àquele momento de comunhão neste lugar. Obrigado porque por meio das redes sociais nós podemos estar aí no seu lar. E como nós havíamos falado, minha casa, nossa igreja, que neste momento, neste lar, a igreja do Senhor se estabeleça, Pai. Meu Pai, no nome de Jesus. Não foi à toa que Tu, ó Cristo, dissestes, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, aí o Senhor estaria presente. Por isso nós queremos abençoar o Teu lar, abençoar a Tua vida, abençoar a Tua família, abençoar o seu trabalho. Esses dias são dias que nós queremos abençoar o trabalho de todos e que o Senhor continue reinando sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Durante todos os anos da sua vida, você ouviu falar sobre a morte e ressurreição de Cristo? Obviamente, você já ouviu falar do nascimento de Jesus. São 3 etapas que durante todo o ano, durante toda a sua trajetória de vida, você ouviu falar. Nascimento de Jesus, sua morte e sua ressurreição. E o que isso significa para você? Nós já estamos no ano 2020, após a morte de Cristo e sua ressurreição. E o que isso ainda continua significando para você? Nessa noite, eu quero convidar você a pensar sobre um tema muito relevante para os nossos dias: o inquestionável túmulo vazio. Pensa comigo sobre um túmulo vazio. É inexplicável. É inexplicável você ir após a morte de alguém em algum lugar e você chegar ali naquele lugar, suponhamos que seria os dias de hoje. Você vai num velório, participa do velório aquele período, antigamente durava uma noite inteira, hoje não se tem mais isso. Hoje, dependendo da situação, são horas apenas. Mas você vai até o velório, participa de um momento, depois você vai ali no enterro, participa daquele momento e você vê com seus próprios olhos aquele momento final. A gente que acompanha alguns cultos fúnebres, é muito comum, no último momento, alguém da família ou parentes distantes que estão acabando de chegar, naquele momento do enterro, querer ver o rosto daquela pessoa que está falecida. E aí se abre aquela tampa e alguém vê, e aquele que está vendo pela primeira vez, após muitos anos, fala: ele vai partir de verdade. E aqueles que já estavam ali, mas quer dar a última olhada, a última despedida, vai até aquele lugar, olha novamente. Algumas pessoas não se contêm e elas ficam chorando, gritando. Algumas, se deixarem, elas se lançam juntos.
Mas o fato é que você estava ali e viu. E aí você percebe, eu particularmente como pastor, geralmente a gente acompanha todo o processo, deixa a família aproximar mais, a gente dá uma palavra, em alguns casos tem um cântico, favorito, se for um crente em Jesus, geralmente a gente canta um cântico, porque para o crente a morte não é tristeza, é alegria, porque vamos estar com Cristo. Mas as emoções humanas são normais e a gente vê todo tipo de manifestação. Mas o fato é que você presenciou tudo aquilo. E por um acaso, 2 ou 3 dias depois, você souber que aquele lugar está vazio e que aquele corpo não estava lá, não está mais lá. Hoje, possivelmente, e na época de Jesus também foi levantado uma investigação séria para ver o que realmente aconteceu com o corpo. Mas eu queria falar sobre um túmulo inquestionável que está vazio. Abra sua Bíblia se você tiver em casa. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode clicar na internet, 1 Coríntios capítulo 15. Se você tiver um aplicativo, você já pode ir lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. E venha comigo ler apenas um versículo das Escrituras Sagradas nessa noite. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escrevendo para os cristãos em Corinto. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos parar por aqui e mais uma vez eu quero orar agora por mim, para que Deus me dê a graça, no abrir da minha boca, para ministrar sobre a sua vida no nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que me dê graça nessa palavra, Senhor. Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para os dias de hoje, que o Senhor possa ministrar a vida daqueles que estão nos assistindo nessa noite, no nome de Jesus. Meu querido irmão, irmã, ou você até mesmo que está aí pela primeira vez conosco, eu quero falar para você sobre o inquestionável túmulo vazio. Todos nós sabemos nesses últimos dias e possivelmente todos comemoraram a Páscoa do Senhor. É muito comum eu e você, nesses dias que se passaram sexta, sábado e domingo, todos nós estarmos com os nossos sentimentos religiosos todos voltados para o maior evento que aconteceu na história da humanidade, a morte de Cristo. Quando nós lemos os evangelhos de João, de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver as parábolas de Jesus, os atos de Jesus, os seus ensinamentos, Jesus escolhendo os seus discípulos, Jesus ensinando os seus discípulos, e a gente percebe a trajetória do Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo próprio Deus, por amor à humanidade, a viver nessa terra de humanos, e vivendo entre nós, passando pelas mesmas privações, pelas mesmas lutas e tentações. Talvez você pense, Jesus era Deus, mas ele também era homem, humano como eu e você, embora ele fosse Deus. Mas Filipenses capítulo 2 diz que ele não se usurpou ser Deus, antes se humilhou, deixando toda a sua glória de Deus, e habitou entre nós e nos serviu como servos. Eu sei que você sabe que um dos atos de Jesus foi lavar os pés dos discípulos. É mais uma prova de que o Deus, todo Criador poderoso, enviou seu Filho para servir e não ser servido. Mas durante a história, até os dias de hoje, principalmente para aqueles que são ateus, e alguns estudiosos da área científica e históricas, eles ainda continuam pesquisando para ver se ainda existe uma possibilidade do que aconteceu com Jesus. E a Bíblia relata que Jesus, ele não foi apenas um homem comum. Ele foi um grande líder
que com a sua mensagem simples conseguiu disciplinar, conseguiu orientar, conseguiu ensinar 12 homens imperfeitos, que não eram perfeitos, e desses homens ele conseguiu levantar um exército de proclamadores do Evangelho de Cristo, porque Deus o enviou para anunciar a mensagem do reino, o reino de Deus. O inquestionável túmulo vazio está lá. Eu me lembro de um amigo meu, Silvio, eu o conheci no Nepal com o projeto Meninas dos Olhos de Deus, e Silvio me chamou um dia e falou: Edson, eu estive lá em Israel, e ele ficou muito feliz, porque ele teve a oportunidade de ir lá no túmulo de Jesus, e lá estava escrito: ele já não está mais aqui. Glória a Deus, está lá o túmulo, mas vazio. E ele ficou tão feliz que ele falou: Edson, é uma sensação maravilhosa, pessoas de várias partes do mundo chegam ali e não se contêm a olhar lá dentro e não ver nada, nem um osso, Edson, é algo maravilhoso, é algo tremendo, e realmente é tremendo, porque é inquestionável o túmulo vazio. Jesus esteve lá, mas a Bíblia relata que Jesus passou por uma via dolorosa. Antes da sua morte, Jesus passou pelo processo de ser maltratado, de ser escorraçado, humilhado diante dos homens, que nós os chamamos de durante a Semana Santa, que se fala aqui no Brasil, nós chamamos de Sexta-feira da Paixão. E lá está Jesus naquela via dolorosa, passando por toda a humilhação até chegar à cruz. Meu querido, minha querida irmã, meu amigo que me assiste aí do seu canal, o túmulo não é algo de discussão filosófica. O túmulo de Cristo não é um lugar de discussões de crenças ou não crenças. É um fato que está vazio e está lá. E naquela época Jesus passou por aquele processo de humilhação, e nós a chamamos de via dolorosa porque Jesus realmente tinha que pagar todo aquele preço para que eu e você fôssemos perdoados pelos nossos pecados. Então, provavelmente, alguns estudiosos falam, outros divergem, mas a maioria entende que Jesus passou a sua última sexta-feira da vida com as maiores e tenebrosas dores que uma humanidade pode suportar. Sofreu. E, acima de tudo, sofreu por amor. E eu quero dizer para você, até quando eu e você, eu não, mas você talvez, vamos continuar apenas ano a ano observando a Sexta-feira da Paixão como a mais dramática de toda a história da humanidade e simplesmente tornar isso como um ritual anual? Eu estive andando pela cidade ontem, procurando algo e eu não achei, porque estava tudo fechado, não só por causa da situação que nós estamos vivendo, mas de repente veio na minha mente: hoje é Sexta-feira da Paixão. Gente, é tão sério as pessoas respeitar a sexta-feira, não que eu sou contra, mas entenda, eu não sou contra a Sexta-feira da Paixão. Eu sou contra o ritualismo que cada um carrega consigo e até hoje não despertou que o túmulo realmente está vazio. Porque ele vive. Nós acabamos de cantar aqui. E eu não vou cantar porque vocês aí que me conhecem sabem que é horrível cantar. Mas o hino diz: ele não está lá. Glória a Deus. Mas eu estava andando na cidade e eu percebi que não havia nem músicas altas, não havia grupos de pessoas, houve um silêncio de um senso comum social normal, porque era Sexta-feira da Paixão. Isso significa que todo cidadão brasileiro, ou toda a humanidade, volta a repensar o momento da crucificação de Jesus.
Isso significa que ninguém se ousa, num momento tão dramático da história, fazer uma festa, fazer um baile ou fazer qualquer outra coisa, porque estamos reflexíveis nesse dia, pensando sobre a morte de Jesus. Então esse é um dos fatores pelo qual eu e você já entendemos que o túmulo vazio é inquestionável. Glória a Deus por isso. Mas aí não para por aí. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber que a história vai narrando todos os acontecimentos de Jesus, após ser traído, após ser julgado, após ser encaminhado à cruz, Jesus carregando a cruz, carregando todo aquele peso, além do peso, sendo chicoteado, sendo humilhado, ele é levantado à cruz. E ali, ao levantar na cruz, nas piores condições da sua época, porque era assim que se matavam os criminosos daquela época, mas Jesus foi colocado, como você já sabe, entre dois ladrões. Mas Jesus estava lá, um homem inocente, morrendo na cruz. Você já pensou por que um homem inocente foi lançado na cruz? Exatamente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ignorâncias, por causa da nossa incredulidade. E olha que naquele momento havia uma grande plateia olhando Jesus, alguns inclusive pessoas do conhecimento do Velho Testamento, homens religiosos, estavam ali olhando para Jesus e condenando ele como falso profeta. Mas estavam lá, mesmo conhecendo as escrituras que falavam que ele seria lançado ao matadouro, mas já estavam lá, pessoas como eu e você, olhando para a cena da morte de Jesus, sendo crucificado. E daí? O que isso pode nos levar a refletir? Diz o texto, a Bíblia vai decorrendo que Jesus então é crucificado, e aí passam-se algumas situações como o martírio normal da sua época, mas de repente alguém lança uma lança nas suas costelas e se cumpre uma profecia, e de repente Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ali, que o condenaram, que estavam matando ele. Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí passa-se o sábado com Jesus no túmulo. Ali, após essa morte da crucificação, Jesus é encaminhado para o túmulo é fechado, né? Dizem que naquela época eram feitos nas rochas, né? Alguns pequenos túmulos, eles não eram igual hoje, a gente tem uma cova ou crematório, mas eram nas rochas, então tinha uma pedra que tampava aquele lugar, e as pedras geralmente eram fortes, pesadas, porque o túmulo também, assim como hoje, é muito caro se ter um túmulo, não é uma coisa barata. Mas então Jesus estava ali, e a pedra era uma proteção de que o corpo não seria roubado, era uma proteção de que não era qualquer pessoa que ia chegar ali e enterrar qualquer outra pessoa, mas Jesus estava ali, naquele túmulo, foi guardado, foi selado pelos romanos, para que ele não fosse roubado pelos seus discípulos. Mas de repente vem uma mulher, logo ao amanhecer, no dia de domingo, e ela, Madalena, se depara com uma coisa maravilhosa. O que aconteceu? O túmulo estava aberto, mas não havia corpo lá dentro. O túmulo estava aberto e vazio. Jesus já não estava mais lá. Para aqueles que entenderam os ensinamentos de Jesus, eles já sabiam que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o túmulo, ele é uma ideia teológica clara, palpável, visível, inquestionável em termos de pesquisa de que Jesus, ele realmente ressuscitou. Aleluia! Você pode até falar:
Mas eu creio em Allan Kardec. Mas vai lá, você vai ver os ossos de Allan Kardec. Você pode falar, não, mas eu sou Buda, eu morei em países budistas, mas está lá, várias imagens de Buda. Você pode falar, não, mas eu creio em Maomé, sim, mas Maomé considera Jesus apenas como um profeta, mais um. E você vai lá, e você vai ver na Cabala, você vai ver o túmulo lá de Maomé. Mas se você for lá em Israel, em Jerusalém, e você for hoje lá visitar, todas as provas estão lá incontundentes de que ele realmente ressuscitou. E durante a história, pessoas de vários níveis intelectuais tentaram provar que ele não ressuscitou, mas não tem como. Não tem como provar aquilo que é improvável, porque ele ressuscitou, e alguém que morreu e ressuscitou, não existe explicação, só existe uma resposta: Deus o ressuscitou dentre os mortos. O túmulo inquestionável de Jesus é um ponto X para que eu e você entenda que ele vive e ele reina. Aleluia. Há um hino que fala, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Jesus vive. Você consegue entender a amplitude do que é? Jesus vive, aleluia. Ele vive. O túmulo está vazio, e Paulo aqui em 1 Coríntios, ele está falando, ele está defendendo a sua tese de que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. E Paulo fala, não, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque ele foi visto pelos discípulos, ele foi visto pelas mulheres que foram lá, e de repente no jardim estava Jesus falando com elas. Ele foi visto em vários outros lugares, a manifestação de um Cristo ressuscitado, ressurreto, alguém que apareceu, e pessoas em várias regiões do mundo daquela época testificaram que estiveram pessoalmente com Cristo. E Paulo teve um encontro maravilhoso com Cristo. Ele também era mais uma testemunha, e ele tinha autonomia para falar aqui nesse texto, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo poderia falar isso, porque além de perseguidor dos cristãos, Paulo, antes de se converter, tinha uma fúria contra esse Cristo. Mas de repente ele tem um encontro no caminho de Damasco, ele encontra com o próprio Cristo. Então Paulo não podia questionar, Cristo de fato ressuscitou. E você que me ouve nessa noite, após 2000 anos e 20 anos, você ainda tem a crendice de que isso é só coisa de crente, que isso é apenas religiosidade, ritualismo. Você que me assiste nessa noite, você já chegou a ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia, num todo, analisou detalhes, os Evangelhos, analisou Mateus, analisou Marcos, leu Lucas, leu o Evangelho de João, entrou para Romanos, depois veio para Coríntios, 1 e 2 Coríntios, você já analisou esses detalhes para você falar que isso é apenas religiosidade? O que eu quero te dizer nessa noite, afirmar como qualquer igreja cristã nesse mundo hoje afirma, o túmulo está vazio, e é inquestionável dizer que não, porque ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos. É por isso que eu trouxe para nós nessa noite, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, as palavras de Paulo afirmando, mas de fato, Cristo ressuscitou. Você crê nisso? Se você crê, eu quero pedir você que feche os seus olhos, porque eu quero orar com você.
eu quero orar com você e que a sua fé seja alimentada num Cristo vivo, não um Cristo morto. Porque a cruz está vazia. Ele não está pregado lá. O túmulo, lá em Israel, em Jerusalém, está vazio. Ele também não está lá. Isso significa que ele vive. E ele vive, e ele pode, e ele faz, porque ele tem poder para isso, de transformar a nossa vida, de nos aproximarmos a ele, de nos levar a um pleno arrependimento. E eu quero convidar você a tirar o seu foco nas festividades, mas crer apenas num Cristo que ressuscitou. Este sim é o pão da vida para toda a humanidade. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão aí, Senhor. Pelos aqueles crentes, aqueles não crentes, e pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga clareza na sua mente cada dia, de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente dentre os mortos e está vivo. Vivo e disponível para nos dar vida eterna em Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um cântico. Enquanto nós ouvimos esse cântico, eu queria dizer para você que hoje na nossa igreja nós celebramos a ceia do Senhor. Por essa manhã, as crianças tiveram a representatividade com a ceia, o significado da Páscoa, da verdadeira ceia. E eles fizeram com as suas famílias e foi muito bom. Desde já agradecemos a todos que envolveram nisso. E queremos também nessa noite fazer a ceia do Senhor. Cada um vai vir para o seu lar, lá no seu canto e agora, vai começar a preparar seus ingredientes e nós vamos cear juntos. Cear nos nossos lares a ceia do nosso Senhor. Em nome de Jesus.
E é por isso, por crer que Ele ressuscitou, é que nós o seguimos. É que nós também cumprimos com as ordenanças que Ele nos deixou. Aqui está nessa mesa pão e suco. Na época de Jesus, significados maravilhosos, muito importantes para a vida cristã. Na época de Jesus era o vinho e o pão sem fermento. Mas nós nos adaptamos com a realidade. Mas nós temos aqui o suco para simbolizar o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E o pão, porque a Bíblia fala que Ele é o pão da vida. E aqui nós temos dois elementos que nos traz um significado importante de quem é Cristo Jesus. E Paulo, ainda no livro de Coríntios, voltando para o capítulo 11, ele orienta a igreja dos irmãos, os cristãos daquela época, a eles levar a sério essa representatividade. Então Paulo pega as ordenanças que ele tinha aprendido e ele transmite à frente, e ele educa, ele doutrina a igreja para que a igreja faça isso. E Jesus fez isso na sua última ceia antes de ser traído. E diz o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui está a simbologia do pão. Eu vou entregar à irmã Ana. E tendo dado graça, o partiu. E disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Aqui está o cálice. Naquela época o cálice era representado com vinho. E eu vou entregar para o nosso irmão Manuel Messias. E disse: este é o cálice da aliança, o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes esse pão, que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que nós temos o pão e temos o vinho. E eu queria pedir você licença nesse momento, você que não é crente, e aos irmãos da igreja, cada um está com o seu pãozinho, o seu suco. Vamos orar e colocar esses elementos na presença do Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque aqui está o significado de tudo aquilo que Cristo é. O pão da vida e o cálice que é o sangue de Cristo derramado na cruz. E nós consagramos esses elementos ao Senhor, sabendo que não estamos comendo o corpo literalmente, nem bebendo sangue literal, mas são simbologias que traz à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Como cantamos o hino, cravado ali na cruz, mas o Senhor vive. O Senhor vive. A maior maravilha é saber que não somente o Senhor se entregou por amor a todos nós, mas é que o Senhor vive e reina no nome de Jesus. Consagramos esses elementos ao Senhor. Consagramos esses elementos de quem está nos acompanhando em casa. Meu Deus, que cada um possa renovar o sentimento de estar trazendo a memória do Senhor em nossas mentes, no nosso coração, renovando a nossa aliança com o Senhor em fé, até que o Senhor venha e busque e leve a sua igreja contigo, no nome de Jesus. Então você que está em casa agora,
Pega o seu pão, pode servir os que estão aqui conosco, divide com a sua família, aqueles que são crentes, seguindo o mesmo procedimento que a gente já tem, e sirvamos aquele que nos acompanham nessa noite. Se você está sozinho com a sua esposa e seu esposo apenas, troque entre vocês e vamos juntos cear ao Senhor, no nome de Jesus. Aqui nesse culto agora, nós nos reunimos com poucas pessoas, mas estamos aí nesse sistema da minha casa, nossa igreja. Alguns irmãos estão ceando conosco. E você aí com a sua família, ceia ao Senhor. Amém. Esse é o momento mais propício para a igreja. Desculpa. Ao vivo é sempre assim, né? Amém. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui estão os elementos. E nós vamos ler novamente 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O que Paulo fala é: porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, é que na noite que o Senhor Jesus, a noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu convido a você a fazer no nome de Jesus. Comemos o pão. Obrigado pelo privilégio de renovar essa aliança contigo. Cristo é o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, aqui está o suco representando isso, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Irmãos, é uma nova aliança no sangue de Jesus. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Renovemos, pois, a aliança com o Senhor. Se você está em casa, pode trocar com alguém da sua família, ou com seu esposo. Então, ceamos todos com o cálice do Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos renovar essa aliança com o Senhor. Não uma aliança baseada em promessas humanas, mas do próprio Cristo, o qual deixou o túmulo vazio, do qual abandonou aquela cruz e não ficou lá. Ah, Senhor, o qual ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Obrigado pelo privilégio de nós, como igreja do Senhor, em qualquer parte da terra, Senhor, temos o privilégio de fazermos esse manifesto de aliança ao Senhor, sabendo, Deus, que nós estamos seguindo as suas ordenanças, porque cremos que o Senhor vem. Cremos que o Senhor vem e há de levar a tua igreja, porque foi assim que o Senhor despediu dos seus discípulos: eu vou para o Pai,
preparar-vos morada. Aleluia. Que possamos, Senhor, confiar plenamente pela fé de que em Cristo nós vivemos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez na cruz. Obrigado você que esteve conosco nessa noite. Nós, como Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Montes Claros, e eu como pastor, continuo ministrando que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine na sua vida e no seu lar, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça a sua fé, meu irmão, minha irmã, nesses dias que você está aí impedido de poder ir e vir, limitados em ver os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, que o Senhor, através da sua morte e ressurreição, alegre o teu coração no nome de Jesus, e saiba que vale a pena crer no Cristo que vive. Vale a pena crer naquele que tem o poder de todas as coisas em tuas mãos. Vale a pena, meu irmão, que essa aliança que você fez com o Senhor possa te fortalecer, te encorajar e te animar no nome de Jesus. E eu quero pedir a você que entenda que o túmulo está vazio, aleluia. E isso é inquestionável. E o nosso desejo é que sua semana seja abençoada. Nós oramos como igreja, eu chamo a você a continuar orando para que Deus traga uma solução desse coronavírus, para que o Senhor levante alguém neste mundo para fazer a fórmula perfeita para que podemos exterminá-los. E se o Senhor assim não quiser, que Ele nos guarde, nos livre, no nome de Jesus. Levante as suas mãos junto comigo. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, que o Senhor abençoe essas vidas no nome de Jesus.
E que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito Santo de Deus, e que a morte e a ressurreição do Cristo que vive, esteja, Senhor, em toda a terra, para que as nações possam se prostrar diante deste Rei que vive. Ah, Senhor, que este Rei Jesus, que domina os céus e a terra, que tem o domínio da vida e da morte, nesses dias em todas as nações, Pai, possa alcançar os corações, e que todos reconheçam, não somente nos dias de hoje, mas para todos sempre, que Tu és o Rei dos Reis. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre, que Deus continue provendo os recursos necessários sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco. Continue conosco nos próximos cultos. Você, membro da Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Montes Claros, lembre-se que amanhã nós temos o nosso momento de intercessão, de oração, com a nossa irmã Ana. Fica de olho lá no WhatsApp, ela vai mandar um recadinho para você. Nossos pontos de oração, nós precisamos continuar orando. Na terça-feira, os homens aí, homens que nós vamos chegar lá, nós já estamos quase começando a fazer o aquecimento. Nós chegaremos lá. Terça-feira vamos bater aquele papo que a gente iniciou semana passada, vamos nos ajustar mais por meio do aplicativo, mas vamos caminhar. As mulheres já têm conversado muito, já têm interagido bastante. Não quero dizer que os homens estão para trás não, mas a gente vai chegar lá. Na quarta-feira estaremos juntos novamente no nome de Jesus. E assim, sequencialmente, continuaremos até que o Senhor nos permita nos reunir novamente nesse templo. Quero agradecer a todos vocês que se empenharam para essa escola bíblica dominical dessa manhã. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu queria dizer que tem alguns atores surgindo, algumas atrizes já aí. Tem gente aí que tem talento, tá? Nós vamos explorar essas pessoas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e muito obrigado de estar conosco até agora, no nome de Jesus. Tenha uma boa noite.